Amados, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês mais uma vez na nossa EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco. Eu queria agradecer a todos que acessaram o nosso vídeo, a todos que assistiram e curtiram a nossa página no Facebook. Que Deus possa te abençoar. Para nós foi uma honra imensa tê-lo como um grande professor em nosso meio. Amados, eu queria começar falando da lição. Hoje nós teremos a lição de número 6, que fala a queda do Império Babilônico. Mas antes eu queria responder a pergunta de um grande homem de Deus do Vale de Jequitinhonha, chama Quenim Batista. Ele mandou uma pergunta para o nosso link. Das diversas perguntas que nós tivemos, não vai ser possível responder todas, mas quase todas têm o mesmo sentido e vai falar sobre o mesmo tópico. Ele pergunta o seguinte: meu prezado, deixa eu te perguntar, no livro de Daniel 4, o homem na fornalha, podemos afirmar e ensinar que era Jesus? Ou ficar neutro, mesmo sabendo o significado? Porque no versículo 25, o rei diz que o quarto homem era em aspecto dos filhos dos deuses. Quenim Batista, eu estou aqui hoje com grandes homens de Deus, homens que têm trabalhado e lutado para que essa obra continue. Eu estou aqui, vou começar da minha esquerda, com o pastor Adriano, que faz parte da nossa sede, com o presbítero Pedro, que também faz parte da nossa sede aqui em Teófilo Otoni. Hoje eu trouxe um aluno, as pessoas perguntam assim: você não traz aluno? Está aqui Júnior, Wagner Júnior, ele é da AD, Assembleia de Deus do São Jacinto. Acompanha o aluno Júnior, pastor Leonel, nós conhecemos aqui como Lio, o grande Lio, homem de Deus, um pastor abençoado, que ajuda o pastor Valdinei na Assembleia de Deus São Jacinto. E à minha direita, você já conhece no primeiro vídeo, o presbítero Rafael, que tem nos ajudado, nos dado grande força. Eu queria, antes que eles cumprimentassem vocês, eu queria responder com o Quenim Batista, e eu queria pedir a resposta para o pastor Adriano. Pastor Adriano, é contigo? Boa tarde, Quenim Batista e ouvintes aqui, que estão conosco aqui. Pessoal, eu quero louvar a Deus pela pergunta do irmão. É uma pergunta muito inteligente, porque quando Nabucodonosor ele responde, ele fala a respeito filho dos deuses, mas ele não quis dizer que seria o filho de Deus. Mas eu acredito ali que realmente era o próprio Jesus que adentrou naquele recinto. Não existe uma resposta plausível, uma resposta convicta, mas alguns dizem ser anjos, ser um anjo de Deus que entrou naquele recinto. Mas eu acredito piamente que foi o próprio Jesus que adentrou naquele recinto para poder livrar aqueles homens na fornalha de fogo. Amém? Muito obrigado, pastor Adriano. Alguém mais alguma coisa para comentar? Amados, preste atenção. Eu queria até deixar para o Quenim Batista, muito obrigado por sua pergunta. O senhor José Almeida também nos mandou um link perguntando para o Rafael. E eu vou fazer essa pergunta mais tarde, que tem a ver com a lição de número 6. E eu queria deixar para o Quenim esse aspecto de filho, que ele fala filho do homem. Realmente, nós não podemos asseverar que era Jesus, como disse o pastor Adriano. E esse Deus aí, ele compara o Deus em minúsculo, porque o Deus que ele quer dizer é se semelhar aos deuses dele, os deuses baalitas. Então preste bem atenção, Quenim. Explique para a sua sala que ele compara algo diferente, reluzente, com o aspecto de deuses. O Deus dele queria dizer com o aspecto de deuses, os deuses baalitas. Mas na realidade era uma teofonia do próprio Deus estando no meio do seu povo. Na lição de número 5, nós falamos Deus abomina soberba. Falando acerca de Nabucodonosor, os seus 7 tempos, que nós não podemos dizer que são semanas, meses ou anos, mas que ele se transforma em animal e reconhece a soberania de Deus e volta ao seu estado normal. Na lição de número 6, nós vamos falar sobre a queda do Império Babilônico. Antes que eu comece a lição, você que nos assistiu, esteve conosco durante a semana, eu queria sortear para você que está acompanhando a EBP em Foco,
Nós vamos sortear uma Bíblia Nova Viva. É uma linguagem moderna para quem gosta de jovem, quem tem a linguagem juvenil. É uma Bíblia muito boa. Para quem está inscrito no canal do YouTube, EBP em Foco, no próximo programa nós iremos fazer o sorteio. Se inscreva no nosso canal, entre lá. É tão fácil, do lado direito tem escrito inscrever-se, só você clicar, você já está inscrito. Acompanhe o nosso blog. Deus vai te abençoar, professor. Amém? Então, vamos começar. Eu quero começar com a introdução e eu gostaria de pedir ao presbítero Pedro para ler a introdução. Nós vamos falar sobre a queda do Império Babilônico. Pedro, por favor, Deus te abençoe. Amém, meu querido. A paz do Senhor para todos. Estaremos começando essa lição com muito cuidado e quem quiser lançar perguntas, pode lançar, que nós estamos aqui prontos. Esperamos responder na medida do possível. A introdução. A lição desta semana mostra mais uma vez a soberania divina. Após a morte de Nabucodonosor, em 562 a.C., Evil-Merodach, o seu filho, sucedeu ao trono babilônico. Entretanto, 2 anos depois, Evil-Merodach foi assassinado pelo seu cunhado, Neri-Lessar. Mas quem assumiu o trono foi Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Belsazar, o qual se tornou corregente com seu pai. 3 anos mais tarde, cruel, devasso e profanador do sagrado são adjetivos ainda leves, mas qualificar a Belsazar foi uma noite de festa, regada a muito vinho e prostituição, que o rei Belsazar viu o reino escapar da sua mão e teve sua morte decretada. O reino babilônico daria lugar ao medo persa, representado pelo peito e braços de prata da estátua sonhada por Nabucodonosor. Amados, preste atenção a você, professor. Nessa introdução, eu queria que você especificasse para o seu aluno. Em Jeremias 52, versículo 31, nós vamos entender que o profeta judeu Jeremias conta que Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, no seu primeiro ano de reinado, abençoou o rei Joaquim. Então entenda, nós vamos entender que Evil-Merodach, depois que assumiu, ele era um homem de bem. Alguns teólogos dizem que ele era um homem bondoso, piedoso, e até liberta o rei Joaquim. E é interessante que nessa passagem nós vamos ver Jeremias 52, versículo 31 a 34. Ele dá ao profeta, ao rei Joaquim, uma pensão vitalícia. Então entenda, após esse acontecimento nós entenderemos que ele começa, o Evil-Merodach começa o seu reinado debaixo de uma graça maravilhosa. Vamos acompanhar. Quem achou para mim Jeremias 52, versículo 31 ao 34? Vamos ler para que você tenha noção, professor, do que está acontecendo no reinado de Evil-Merodach. Jeremias, capítulo 52, versículo 31 ao 34. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quando a sua alimentação foi-lhe dada, refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana no seu dia até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Preste atenção. Então, essa pensão vitalícia que Evil-Merodach dá a Joaquim prova que ele era um cara bom. Entenda isso, professor. Explica isso para a sua sala. É interessante que ele tinha tudo para ser um rei mau. A família foi corrompida. Quando nós estudamos o significado de Nabucodonosor, nós entendemos que Nabucodonosor significa antigo rei da Babilônia. Antigo rei de Nínive. Então, o reinado babilônico, ele é feito com maldade, crueldade. Nós vimos isso.
E ele assume e traz uma nova roupagem no reinado. Logo liberta o rei Joaquim, dá uma pensão vitalícia para ele, mas logo ele é morto por quem? Por Neriglissar. Amado, ele é morto pelo cunhado. Pelo cunhado. E é interessante, anote aí, professor, Neriglissar era o capitão da guarda de Nabucodonosor. Neriglissar também é quem liberta Jeremias da prisão. Então o acontecimento todo é em família. Todo em família. Amado, os maiores problemas que nós temos no nosso cotidiano, o próprio Jesus diz: eu vim para causar divisão entre pais e filhos. Então entender essa palavra quer dizer que nós precisamos unirmos a nossa família, né? Sim, Pedro? Olha, Elias, só uma pergunta. Isso quer dizer que isso era uma briga na família pelo poder ou era a própria ação de Satanás já para intervir no meio do povo de Deus? Boa pergunta. Amado, e aí? Rafael, presidente Rafael? Era uma briga por poder entre a família. Entre a família? Entre a família. Pastor Adriano? Você vê que o neto de Nabucodonosor começa lá embaixo, né? Olha onde estava o neto. E já estava envolvido. Pastor Adriano? Depois que Nabucodonosor ele morre, o trono começou a ser usurpado porque o reino era um dos maiores daquele tempo. Nabucodonosor, como nós vemos na lição, ele era a cabeça de ouro. Então o reino ele era poderoso. Então os parentes, eles desejavam assumir o trono. Então houve, como diz o presbítero Rafael, uma busca de poder. Porém, mas um pouquinho mais na frente nós vamos falar a respeito desse assunto, pastor Elias. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Ok, vamos para nós não avançarmos. Vamos aprofundar. Ok. Vamos falar mais. Inclusive hoje ainda acontece no nosso meio. A briga de poder. Será que isso é herança então do reinado Nabucodonosor, da Babilônia? Ainda tem reinado. Nós temos que entender uma coisa: que quem estabelece os reinos, quem estabelece reis, e quem está acima dos reis é o Senhor nosso Deus. E quem está acima da igreja também não são os parentes dos obreiros, não são os parentes dos pastores. Quem está acima da igreja é o Senhor Jesus, e é Ele que estabelece quem vai assumir. Quando nós damos uma olhadinha lá na história de Eli, quem deveria assumir, segundo a sucessão dos sacerdotes, seriam os filhos de Eli, mas os homens eram carnudos. Então o que Deus fez? Deus pegou um menino, preparou o menino, matou os dois filhos de Eli e colocou o menino para assumir o trono no lugar, para assumir o sacerdócio no lugar de Eli. Amém. Então é assim que Deus faz. Ok. Pessoal, preste atenção. Professor, anote aí e leve para a sua sala o significado de Belsazar. Belsazar significa que o Deus Baal proteja o rei. Então, leve isso para a sua sala. Amado, nós estamos lidando com o costume judeu. E para o costume judeu, o nome tem uma grande importância. Nós vimos Nabucodonosor, que significa antigo rei de Nínive. Nós vamos ver Nimrod, o fundador de Nínive, que significa nós nos rebelaremos. E agora nós vamos ver Belsazar, que o Deus Baal proteja o rei. Tópico número 1, o festim profano. Eu gostaria que o pastor Leonel Liu lesse para a gente e vamos continuar nesse embate, nesse foco. Paz do Senhor para todos. Pois bem, meus amados, o festim profano de Belsazar, a zombaria de Belsazar, Daniel 5, de 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete para os maiorais do seu reino. A festa ocorreu no palácio babilônico, mas ele não demonstrou nenhum escrúpulo com a religião alheia, o judaísmo. Embriagado, o rei mandou vir os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, trazido como espólio de guerra por seu avô, Nabucodonosor, para serem usados no banquete por ele oferecido. Homens corruptos e prostitutas profanariam o sagrado com orgia com o que era santo.
Belsazar foi longe demais, pois para satisfazer os seus instintos baixos, frios e profanos, escarneceu do Deus de Israel e do seu povo. Amado, olha que interessante. Eu queria que o presbítero Rafael abrisse para mim Êxodo 40, versículo 9. Êxodo 40, versículo 9. Amado, todo o povo judeu, eles já sabiam que profanar o que era sagrado era proibido por Yahvé. Deus abomina a perversão daquilo que é sagrado para ele. Quer ver? Dá uma olhadinha para você ter noção. Êxodo 40, anote aí na sua revista, como nós fazemos aqui. Êxodo 40, versículo 9. Olha que interessante. O presbítero Rafael vai estar lendo. Êxodo 40, versículo 9. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Pastor Leonel, amado, essa pergunta é uma pergunta que todos nós nos fazemos. Eu tenho instrumentistas aqui, o Júlio toca, eu toco violino, alguns irmãos estão aqui, ministram louvor. Profanar o que é sagrado para o Senhor no dia de hoje para a igreja. Olha, assim como nós observamos o texto, foram trazidos utensílios que estavam consagrados para serem usados no trabalho. Êxodo 40 fala sobre isso. Desde o início já era consagrado ao Senhor. Com certeza. Então, ele pegou os instrumentos, utensílios, estavam consagrados a Deus e foi utilizar na orgia lá, na bebedice, né? Adorando lá seus deuses. E hoje também temos um instrumento ali. E é comum, quando a igreja adquire um instrumento, consagrá-lo ao serviço do Senhor. Preste bem atenção, professor. A igreja toda hora e tal. Então aquele instrumento é apresentado e consagrado a Deus para aquele serviço. É tanto que nós não podemos pegar aquilo ali e levar para o exterior da igreja e me presta esse violão aí, o camarada vai tocar um hino profano, uma música profana. Ou mesmo, querido pastor Leo, ou mesmo pessoas que vêm até a igreja, pessoas que não foram consagradas, que nós somos um templo consagrado para o Senhor, e vem pessoas lá do mundo e começam a tocar os instrumentos da casa do Senhor que são consagrados para Deus. Então, foi isso que aconteceu naquele reinado. Né? E ele foi muito mais além, porque na própria introdução diz que foi uma noite de muito vinho e prostituição. Então é o que está acontecendo também nos dias de hoje. Pessoas prostitutas, não falando só do ato sexual, mas pessoas prostitutas que vêm até a casa do Senhor, adúlteros, e que se contaminam e vêm para a casa do Senhor porque quer contaminar a igreja do Senhor. Amém, amados? E ressaltando também, deve-se lembrar que nós, né, somos consagrados ao Senhor, né? O Senhor diz: sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, é santo. Então o cristão, quando ele vai cultuar a Deus, ele já vai sabendo que ele é consagrado a Deus para cultuar a Deus, e ele não deve oferecer a Deus também um sacrifício aleijado, entendeu? Incompleto. Então ele tem que oferecer a Deus, assim como ressalta o apóstolo Paulo, Romanos 12, né, 1 e 2. Rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, hoje o cristão não leva um carneiro, um bode, hoje é um método racional para oferecer a Deus. Ele se oferece a Deus no altar, então ele tem que oferecer um culto santo ao Senhor. Amém. Rafael está coçando falar alguma coisa aqui, sim, meu amado? Eu gostaria de falar sobre a nossa vida espiritual. Verdade, verdade. A nossa vida espiritual, nós somos consagrados. Então, a nossa vida lá fora, nós temos que ser um testemunho vivo de Deus. Amado, na hora que você não se identifica, que você está profanando, você participa das coisas do mundo lá, às vezes, e naquele momento, aquele que se você não deve fazer, você está profanando o nome de Deus.
eu gostaria de encerrar esse tópico lembrando a você, professor, explique para o seu aluno, diga para ele que ele é templo do Espírito Santo e, por ser templo, ele é parte da noiva de Cristo. E se ele é parte da noiva de Cristo, ele tem que se consagrar, tem que ser algo diferente. Quer que Deus haja no louvor, quer que Deus haja na sua pregação, no seu ministério, seja bênção na casa do Senhor, se consagre, meu amado. Eu vou para a lição de número 2, o tópico de número 2, fala sobre a insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar. Quem vai ler para mim? Presbítero Rafael? Rafael? Sim? Pode ser Rafael? Sim, pode ler para mim, meu amado. A insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar. Segundo os historiadores, enquanto o pai de Belsazar, Nabonido, estava no campo de batalha para defender os interesses do reino, ele, Belsazar, divertia-se com mulheres e amigos para satisfazer as suas paixões. O festim de Belsazar era incompatível com o período de enfraquecimento do Império Babilônico. Habituado a ter tudo a seu alcance, o rei não hesitava em fazer a sua vontade prevalecer, tanto para matar os seus oponentes, quanto para se cercar de pessoas de sua estirpe. Amado, preste bem atenção. Quando nós falamos sobre a insensatez e a crueldade, esse período já era um período em que o próprio Daniel já sabia que o reino babilônico estava fraco. Em Daniel 10:10, nós vamos perceber que o anjo aparece para ele e diz: o príncipe Medo-Persa me impediu de chegar até você. Já anunciava que o Medo-Persa iria invadir o sistema babilônico. Mas o que destaca aqui é que as nossas paixões mundanas, olha que interessante isso aqui, anote isso aqui, ela pode nos levar à ruína em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Você quer ter noção disso aqui, meu amado? Você que é professor, as suas paixões mundanas podem te levar a ter um caráter medíocre na presença de Deus. Nós lidamos com um reino, e esse reino é um reino espiritual. E quando nós falamos de algo espiritual, nós vamos falar daqui a pouco. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o reinado de Belsazar, ele e o pai tinham uma proximidade. Enquanto o pai estava no campo lutando para que o reino continuasse crescendo, ele estava oferecendo festas. Então entenda, essas paixões mundanas agora vai trazer para Belsazar um grande problema. Nabonido agora tem um grande problema nas mãos. Ou seja, o ato das paixões mundanas podem nos levar a um grande ruína. Alguém tem algo para comentar sobre paixões mundanas? Pastor Adriano? É perigoso. Sim. Perigoso a paixão mundana, porque o crente, ele perde o foco. Ele perde o foco do Senhor Jesus. Quando nós vivemos uma vida carnal, uma vida desprovida do Espírito, nós perdemos o foco, porque diz a Bíblia que há uma luta entre a carne e o Espírito. E quando o crente ele perde o foco do Senhor Jesus, ele começa a viver uma vida na carnalidade, e então ele começa a perder o sentido de um verdadeiro adorador. Amém. Amém. O que a gente observa ali é que teve um verdadeiro carnaval, que quer dizer festa Da carne. Bem lembrado. verdadeiro carnaval, festa da carne. Então é por isso que o apóstolo João ele fala que nós temos que afastar do mundo, desse sistema. Preste atenção, professor. Desse sistema. Aquelas pessoas que querem dar uma voltinha no mundo, aquela voltinha no carnaval. Então preste atenção, professor. Leve para a sua sala, destaque na sua sala. Aquela voltinha no carnaval, festa da carne, não é algo, amado. Nós estamos falando de uma profundidade tão séria do que nós estamos falando. Ontem foi comemorado, no dia 31, e essa lição vai ao ar,
aí você vai poder ter noção do que nós estamos falando. A televisão ontem foi o tempo todo falando de Halloween. Halloween nós sabemos que é a festa das bruxas. O quanto isso no mundo espiritual pode prejudicar as crianças. Explique para a sua sala que Halloween é uma festa satânica. Ela influencia tanto no quesito espiritual como de maneira secular no que nós estamos planejando para Deus. Nós liberamos no mundo espiritual certos demônios para que ele tenha como agir na nossa vida. Então cuidado com essas coisas, cuidado com essas festas carnais, cuidado com as baladas. Explique para os seus jovens. Deus quer te abençoar, amém? Eu vou trazendo para ele, falando sobre esse assunto de paixões mundanas, trazendo para o contexto jovem, o que é o massa, entre aspas, hoje? É você ir para a festa, para a balada, ficar bêbado, cair, se divertir com os amigos e tal, mas como que você vai misturar o santo com o profano? Não dá certo. Então, no capítulo 1 de Daniel, ele propõe no seu coração não se misturar com as iguarias do rei, não se contaminar com os manjares que o rei lhe oferecia. Então, hoje nós temos que buscar essa mesma graça que Daniel almejou buscar, e para que nós não nos contaminemos com essas coisas do mundo, com as paixões do mundo, porque nós somos separados por Deus, nós somos nação eleita, sacerdócio real, e nós temos que ser santos na presença de Deus e não nos misturar com essas coisas do mundo, com essas paixões mundanas. Amém. Muito obrigado, Júnior. Eu quero falar aqui no tópico 3, vamos entrar nesse assunto. Eu sei que você vai falar sobre isso aí. No tópico 3, a gente fala a festa profana, vai se destacar uma palavra que eu gosto de falar sobre ela. Está muito na modinha. Ostentação. O significado de ostentação é mostrar. É o ato e efeito de exibir com vaidade e pompa bens, direitos, outras propriedades, fazendo referência à necessidade de mostrar luxo, olha, ou riqueza. Amado, essa linguagem de ostentação é uma linguagem totalmente mundana, pervertida. Hoje nós podemos dizer que não é uma característica de servo. Nós vamos olhar para Daniel, ele não ostentou em momento algum o poder de Deus. Nós vamos olhar para Moisés, não houve ostentação. Nós vamos olhar para José, não houve ostentação. Nós vamos olhar para Elias, desafiando os profetas de Baal. Amado, risque, por favor, essa palavra ostentação no seu vocabulário. Tenha cuidado com o que o mundo está apresentando para você. Então, no tópico 3, essa palavra ostentação, ela quer dizer luxúria, algo da carne. Risque do seu vocabulário. Explique para a sua sala o significado. Amém? Pastor Adriano? Por que eu não posso ir numa balada? Boa pergunta, boa pergunta. Por que eu não posso ir no carnaval? Por que eu não posso ir no Teofonia? Por que eu não posso ir lá e tal? Eu estou no século XXI. Nós estamos no século XXI. O século da interação. Nós estamos no século do Aue. O negócio é requebrar. O negócio é ficar no meio da balada. Está lá no meio. Mas eu vejo, querido, você que é jovem, a Bíblia diz que o apóstolo chegou a dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Permita-me entrar. Porém, não te cortando, porém, um pouquinho mais na frente do versículo, o mesmo apóstolo diz: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso ir aonde eu quiser. Eu posso ir na balada, eu posso ir no carnaval, mas não me é lícito. E eu não me deixarei dominar por nada disso. Por quê? Porque um dia, nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Pastor Leonel? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Só tem um detalhe. Eu tenho um compromisso. Eu sou noiva. Eu sou igreja. E meu noivo não gostaria que eu fosse lá. Bem pensado, bem colocado, bem colocado. Bem colocado. Você que tem namorada, explica para a sua sala, professor. Sua namorada queria, ela te liberaria para ir na balada sozinho? Outra coisa, o que é que João
é a vontade dele, a vossa santificação. Amado, eu vou correr, porque nós já estamos. E outra coisa, meus jovens não podem ir lá. Eu sou pastor, meus jovens não podem ir lá. Mas eu posso trazer para dentro do meu tempo. Ok. Eu posso trazer para dentro da minha Amado, que experiência fantástica. Gostaria de ouvir isso aqui. Tem acontecido isso. Fiz-me de touro para ganhar os touros. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Baseado nisso, o que está acontecendo com algumas denominações? Então vamos trazer a balada para dentro da. Pastor, eu vou falar desse tópico no final. Eu queria ler aqui, o revogado juiz de Deus. O dedo, isso aqui eu quero tocar nesse tópico. Nós falamos sobre trazer um mundano para o santo. Vamos falar sobre isso aqui. O dedo de Deus escreve na parede. A resposta divina foi imediata. Olha o que diz o texto. Deus interviu naquela festa escrevendo sentença na parede do salão diante dos olhos de Belsazar e de todos os seus convivas. Ali o barulho das taças e de jarros de vinho, bem como a alegria de outrora, cessaram. De modo assombroso e assustador estava escrito a sentença contra o rei Belsazar e seu reino. Olha que interessante. Deus mostra a sua glória de imediato. Amado, você imagina o silêncio diante de uma festa, uma mão aparece na parede escrevendo? Você tem noção do que nós estamos falando? No capítulo 5, versículo 10, a mãe dele chega a especificar: não te espantes. Amado, o rei ficou apavorado diante da sentença de Deus de imediato. Deus não espera para amanhã para essas coisas. É por isso que eu digo que algumas igrejas estão pagando caro por trazer o mundanismo para dentro do sagrado. Isso que eu queria falar. É correto trazer balada para a igreja? Presbítero Pedro? Discoteca gospel. Olha, isso é um assunto muito polêmico, tá? Algumas igrejas, tem até amigos meus que frequentam igrejas que faz balada gospel. Me desculpem. Toda sinceridade. Eu não sou de acordo que façam para lá. Mas, como está aqui em Daniel, aquilo que é santo, se santifique mais. Ok, dá um ponto. Vamos ouvir agora do jovem. Júnior. Como você vai misturar o santo com o profano? Ok. Não precisa falar mais nada. Presbítero Rafael. Isso é um fato, sim, que tem corrompido o sistema há muito tempo. Tem começado e tem corrompido. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte: há conversões nessa balada? Não existe. Permita me falar uma coisa? Sim. A balada é para satisfazer o quê? A carne. Então não há conversões. Não há espiritual. Ok. Vamos lá, pessoal. Eu vou precisar correr. Só um pequeno comentário. Eu tive o desprazer de ver ontem, dia do Halloween, eu tive o desprazer de ver no Facebook alguns irmãos vestidos de fantasias. Que edificação tem uma pessoa cristã que prega a palavra de Deus em se vestir de Halloween e fazer a vontade da carne? Ok. Pessoal, isso nada mais é do que uma atitude mundana trazida para o meio espiritual. Entenda, professor, coloca na cabeça do seu aluno, pelo amor de Deus, o que é santo, santifique mais. Mas sabe o que é profano continua sendo profano. Falta de palavra. Falta de maturidade espiritual, falta de ensino, porque o que o salmista fala? Como purificará puro o caminho do jovem? Observando conforme a palavra de Deus. Vamos lá, tópico 2. A rainha lembrou-se do profeta Daniel. Eu queria falar sobre esse tema aqui e queria que o pastor Daniel lesse para mim esse tema. E nós vamos continuar. Sim, nós vamos continuar aqui. Você leu o dedo de Deus, escreve na parede. E eu quero ler esse tópico 2 aqui. Vou fazer um breve comentário a respeito também aqui na Bíblia também. Capítulo 5. Você que tem a Bíblia aí, abra a Bíblia capítulo 5, então vamos dar uma passeada aí, para você entender um pouquinho o que foi que culminou a escritura, por que Deus usou essa mão para escrever na parede. Olha só, a rainha lembrou-se do profeta Daniel. A mensagem na parede estava numa linguagem ininteligível.
No primeiro momento, ninguém compreendia o que estava escrito. Beltesazar convocou todos os sábios para decifrar o enigma. Entretanto, eles foram incapazes de fazê-lo. Quando ouviu as palavras do rei e percebendo um movimento diferente no palácio, a rainha, filha de Nabucodonosor, mãe do rei Beltesazar, entrou na presença do seu filho para saber o que acontecera. Após inteirar-se do assunto, a rainha lembrou-se de Daniel, um homem de confiança tanto do seu pai quanto do seu marido. Ele podia interpretar a mensagem que o rei vira, mas Daniel não estava no palácio. Ok, pastor Adriano. Amado, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, bem rápido. Nosso tempo está acabando. Ser lembrado é maravilhoso. Quem não quer ser lembrado? Mas ser lembrado como homem de Deus é melhor ainda. Coloque isso para a sua sala, meu amado. Nós estamos aqui com diversos homens de Deus aqui, presbíteros, pastores. Amado, Daniel não estava no palácio. Isso me chamou a atenção. Ele estava retirado em seu lugar. Amado, quando o mundo dá festa, envolva-se com Deus. Pastor Elias, Sim. ele podia estar lá? Sim, Ele podia estar lá? Porque ele era grande, Ele era grande. nobre. Por que ele não estava? Amado, isso é comprometimento com a obra. Entenda isso. Quando nós decidimos aceitar o chamado, nós dizemos não para o mundo. Sua sala precisa entender que você, professor, tem um chamado. Você, levita, tem um chamado. Você, instrumentista da casa de Deus, tem um chamado. E você faz a diferença na sua atualidade. Daniel fez a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a diferença. No capítulo número 3, Daniel agora vai entrar na presença de Beltesazar. Antes que você entre nesse ponto aí, eu gostaria de, você que tem a Bíblia aí, ler esse capítulo 5 de Daniel, a partir do verso 1, aí o verso 2 também diz assim: havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Agora, o que foi que culminou com esse embaraço todo ali na festa que estava tendo? O que foi que culminou com isso? Foi quando ele pegou os utensílios, pastores, da casa de Deus e colocou para que os seus grandes, as prostitutas, as mulheres, as concubinas bebessem vinho naquilo que era consagrado a Deus. Ou seja, preste atenção no texto aqui, no capítulo 5, enquanto eles estavam farreando, enquanto eles estavam no prazer, na carne, Deus não tinha intervido. Mas quando eles tocaram naquilo que era sagrado, consagrado a Deus, lá no templo em Jerusalém, por quê? Desafiou a Deus. Desafiou a Deus, muito bem, desafiou a Deus. Desafiou a Deus. Foi um desafio a Deus. Nabucodonosor, então, Elias, ele entendera que aquilo ali não podia mexer, porque aquilo tinha um valor espiritual para os hebreus. Então Beltesazar não entendeu isso. Então foi tudo isso que culminou com aquela escrita na parede. E a rainha, ela conhecia Nabucodonosor. Ok, eu quero falar sobre esse próximo tópico. Só para concluir o que ele falou ali, uma coisa que a gente observa também é a rebeldia e a desobediência do filho. Porque apesar
de não encontrarmos isso na Bíblia, mas observa que a rainha não estava presente. Ele entrou na presença. Então a gente observa aí que há uma rebeldia por parte do filho, que eu tenho absoluta certeza que a mãe não estava provando aquele o pai estava na guerra, né? Então ele aproveitou essa saída do pai e faz um festim com a guerra. Mais que toca observar esse professor. No tópico 3, nós vamos falar, vai se destacar no tópico 3, que provavelmente Belsazar não tinha vivido parte da história de Daniel. Ele não viveu os acontecimentos que Daniel teve com Nabucodonosor. Então, ele tinha Daniel como um sábio comum. Mas a sua mãe, preste atenção nisso aqui, ela havia vivido estes momentos e tinha Daniel como um dos grandes. Ela se lembrou de Daniel como um homem de Deus. Isso é importante, meu amado. Então, no tópico 3, é se destacar isso. No tópico número 3, a sentença contra Belsazar, eu queria que o pastor Leonel lesse para mim, bem rápido, nosso tempo está acabando, a sentença contra Belsazar e a queda do Império Babilônico. Os sábios, a sentença contra Belsazar e a queda do Babilônia. Os sábios não decifraram as palavras escritas na parede. A mensagem era curta e objetiva, mas as palavras eram desconhecidas dos sábios do palácio e eles não puderam decifrá-la. Por isso Daniel é chamado, não pelo rei Belsazar, mas por indicação de sua mãe, para desvendar-lhe o mistério. O profeta Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida, por isso Deus o revelou o significado daquelas palavras. Amado, eu queria explicar algo bem rápido para você entender, antes de nós entrássemos nesse tópico. Essa falsa segurança que havia sobre o Império Babilônico, há sobre a igreja no dia de hoje. A igreja acha que ela não é capaz de ser atingida, muitos cristãos acham que não é capaz de ser atingida, mas nós esquecemos que o próprio Deus é quem arca conosco. O Império Babilônico se esqueceu de que havia alguns exércitos menores, mas que eles iriam se unir, como é o caso dos medos e dos persas. E olha que interessante, eles não tinham como entrar em Babilônia, porque as muralhas eram muito grandes, eram 3 carros pareados para entrar, para andar em cima da muralha. Então por frente não havia como, mas a história conta que eles desviaram o curso do rio e entraram onde o rio entrava e invadiram a cidade enquanto a festa estava acontecendo. Então Daniel agora vai entrar na presença do rei e Daniel vai dar a sentença, e a sentença ela é executada na mesma hora pelos medos e pelos persas que se uniram para invadir Babilônia. Olha que interessante o versículo 1 e 2. As 4 misteriosas palavras. Pastor Adriano, lê para mim fazer um favor? As 4 misteriosas palavras. As palavras escritas na parede não foram interpretadas pelos sábios do império. Estes não achavam o sentido delas. Porém, sem medo e seguro, Daniel as interpretou. As 2 primeiras palavras estavam repetidas, mene, mene, e significavam contar ou contado. A palavra tekel tinha o sentido de pesado. A última palavra, parsim, significava dividido. Daniel 5:25. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres, palavra correlata de parsim. O sentido daquela é o mesmo desta. Então, dos versículos 26 ao 28, o profeta explicou cada uma das palavras. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Amado, eu queria trazer uma introdução teológica para você entender a especificação de cada palavra. Mene, no antigo sistema judeu, significasse contado. Por que contado? Ele falava a respeito de uma medida que era colocada, chamada mina, cerca de 571 gramas. Já tekel, ela significava pesado. Talvez fosse uma referência a uma medida chamada ciclo, que você vê muito na Bíblia. Você vai ver mina na sua Bíblia, você vai ver ciclo. Então o ciclo era cerca de 11,4 gramas. Anote isso aí,
para você passar para o seu aluno. Onde entra Daniel nessa história? Agora Pérez. Pérez no singular significa parsim, no costume judeu. Pode significar dívida. Olha que interessante. Pérsia, meio ciclo ou meia mina. Fora do contexto, a palavra não parecia ter sentido. Agora vai entrar onde Daniel aí? Daniel vai entrar como servo de Deus e ele então junta Mene, Tekel e Pérez, que é parsim. Aí ele diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. Bem rapidinho, como está o seu diante de Deus? Pergunte isso para a sua sala. Outra pergunta, evangelista Elias. O que está faltando? Por que ele diz, e foste achado em falta? Que falta era essa? Vocês que estão aqui na bancada, o que vocês me dizem? Falta de quê? Eu queria introduzir bem rápido uma palavra, para que nós possamos entender uma palavra que está faltando hoje no reino. O que está faltando no reino? Presbítero Rafael. Compromisso. Pastor Leonel. Serviço. Júnior. Reverência. Amado, essa palavra é maravilhosa. Reverência. Preste bem atenção. Pedro. Santidade com Deus. Santidade com Deus. Pastor Adriano. Intimidade. Nossa, isso aqui. Amado, anote isso, leva para a sua sala. Retificando. Serviço tem. Poucos são ceifeiros. Poucos são ceifeiros. Pessoas que se disponibilizam a trabalhar, porque serviço tem. Então, quando o evangelista ali pergunta, qual é a sua falta para com Deus? Se dispor a trabalhar. E nesse tópico de reverência, amado, como nós estamos perdendo a reverência diante de Deus? Como os jovens chegam, amado, por favor, peça ao seu aluno, desligue o celular na hora do culto, na hora da aula, escola bíblica dominical. Eu particularmente na minha sala, eu peço a todos que coloquem no modo silencioso, nem no modo de vibração, porque no modo de vibração incomoda e ele vai parar para atender. Então, tenha reverência à casa do Senhor. A Bíblia diz, quando pisares o seu pé, amado, isso é muito profundo, explique para a sua sala. Aí eu queria que o Júnior lesse para mim, o tópico número 3, o fim repentino do Império Babilônico. Estamos encerrando e eu queria comentar esse tópico com os pastores e deixar aqui os nossos agradecimentos. Júnior, por favor. O fim repentino do Império Babilônico. Naquela noite fatídica, Deus demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra. Ele é o Todo-Poderoso e tem o cetro do governo do mundo em suas mãos. Nada escapa aos seus olhos. Tão logo foi dada a interpretação da mensagem e as honrarias feitas a Daniel para ser o terceiro homem do império. O rei Belsazar foi morto e o exército de Dário entrou na cidade da Babilônia. Os medos e os persas passariam a reinar no lugar do império da Babilônia. No capítulo 5 de Daniel, aprendemos a lição de que não podemos nos fechar em nós mesmos. Deus não suporta uma vida de egoísmo, soberba e perversidade. Dá um pontinho, Júnior. Então preste bem atenção, professor. Nesse tópico, explique para o seu aluno: Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide glória com ninguém. Os medos e os persas se uniram para derrotar o maior império que existia, que era o Império Babilônico, e desviou o curso do rio para fazer isso. Entenda, no capítulo, olha que interessante isso aqui, anote na sua Bíblia, na sua revista, no capítulo 1, no capítulo 2 da carta de Pedro, versículo 9, diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, como foi comentado na bancada. Olha, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você é exclusivo, meu amado. Você não foi gerado para ficar brincando com as coisas de Deus, não. Olha, exclusividade de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha,
o que diz a conclusão. Olha que interessante. A opulência da Babilônia, a crueldade de Belsazar e as orgias do rei tipificavam uma vida tremendamente fechada em si mesmo. A intervenção de Deus em meio àquela festa profana demonstra que Ele não admite a soberba e o egoísmo. O Pai Celestial, em Jesus Cristo, julgará todos os que se mostram soberbos e arrogantes. Amado, entenda isso, coloque para a sua sala entender que nós precisamos ser humildes. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos deu a graça de entender que nós somos criaturas. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. Entenda isso. Olha, a queda do Império Babilônico é uma lição para todos nós. E tipifica, viu, pastor? E tipifica, corrigindo aqui, amado, tipifica. Então entenda, isso significa que um dia, quando a segunda vinda gloriosa de Jesus, todos os povos serão julgados pelo Senhor. Eu queria deixar aqui, como o pastor Adriano, para fazer a sua colocação, já despedindo de todos que estão no nosso canal, da EBP em Foco. Sim, para nós uma alegria muito grande. Eu quero deixar somente uma palavra que está bem no finalzinho do tópico 3. Não podemos profanar aquilo que o nosso Pai consagrou como santo. Não sejamos profanos, santifiquemos a Deus com as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Pastor Adriano, forte abraço. É um prazer te ter aqui. Presbítero Pedro, sua colocação. Amém. Quero agradecer também a presença de todos aqui. E obrigado, pastor Elias, por ter nos convidado a participar dessa escola maravilhosa. Então nós só temos que aprender mais com essa lição. Aprendemos com Daniel, foi justo, santo, não se misturou, não profanou, não se ajuntou com os manjares do rei, pelo contrário, fez tudo que era agradável a Deus. Nós tínhamos muito mais a comentar quando fala da prostituição, das bebedices, das traições que houve ali naquela noite com Belsazar. Nós poderíamos entrar na parte mais polêmica, que teve a prostituição e as bebedices, também com o que está acontecendo no mundo atual, né? Homem com homem, mulher com mulher. Desculpem, não estou querendo acusar ninguém, mas só estou querendo dizer como aconteceu naquele dia, né? Também está acontecendo nos dias de hoje, né? Então, no tópico 3, na parte 1, diz: o profeta Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida. Nós precisamos ter esse mesmo Espírito Santo que Daniel tinha, porque com esse Espírito que ele tinha reverência. Com essa reverência, ele fazia com que o Espírito de Deus habitasse nele. E nós vimos aqui que com a falta de reverência, o que aconteceu com o Império Babilônico? Foi destruído pelos medos e pelos persas. Então, o fim, está tudo acumulando, igual o nosso irmão que falou, homem com homem, mulher com mulher, essas coisas estão acumulando e o fim está próximo. Deus dará sua sentença para todas essas pessoas. Então, essa é a conclusão que eu... Pastor Leonel. Tiramos para a nossa vida, né, uma lição importante no contexto de povo de Deus, né? Não vamos dizer somente de utensílios, mas vamos nos colocar como instrumento nas mãos de Deus, como utensílio de Deus, e que nós possamos apresentar realmente como um sacrifício santo, agradável a Deus, não só dentro do templo, mas lá fora, como ressaltou aqui o nosso amado. Presbítero Rafael, sua colocação, meu amado? Primeiro eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui. Eu quero ressaltar que uma parte muito importante que todos nós acho que temos e devemos manter em nossa vida: santidade. Daniel foi um homem exemplar, que deixou um exemplo para todos nós e nós queremos muitos aproveitos dessa lição. Amém, amado. Eu queria deixar para você que está nos assistindo, algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, em São Francisco, Boston, eles fizeram um concurso de Jesus gay. Aquilo foi uma profanação ao nome do Senhor.
Deus, assim como escreveu na parede na época de Daniel, a resposta foi imediata. Nos Estados Unidos se espalhou uma bactéria mortal, pior que a AIDS, e já está chegando no Brasil. Então, preste bem atenção, de Deus não se deixa zombar e escarnecer. Explique para a sua sala sobre isso. Abra a internet e busque, leve link para eles. Faça uma aula diferente. Eu queria deixar o meu abraço a você que acessa o nosso canal no YouTube, EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores, EBP em Foco. O nosso forte abraço. Semana que vem estaremos aqui sorteando uma Bíblia para aqueles que têm acessado, se inscrito na nossa página. Se inscreva. Eu queria deixar nosso agradecimento a todo o ministério de Teófilo Otoni, ao pastor Rodivino em pessoa, um grande homem de Deus, aos seus colaboradores, aos seus presbíteros, evangelistas, diáconos. Que Deus os abençoe. A você que está nos assistindo, que Deus continue te honrando. Ao Eli por estar conosco nessa caminhada tão árdua. Que Deus possa continuar abençoando a sua família. A todos que estão na bancada, vocês são os meus convidados para a semana que vem. E que Deus possa abençoar a cada um. Em nome de Jesus. Forte abraço. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.